O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Tenham bondade de sentar, queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja tem como concluído o tempo pascal. Pentecostes é a festa que separa, 50 dias após o evento cruz, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E este evento de Pentecostes não é um dia criado pela Igreja Católica, ele já existia no tempo de Jesus, só que com uma outra conotação, numa outra perspectiva. Pentecostes, no tempo antigo, antes de Jesus ainda, era marcado como a festa da primeira colheita. Então, os israelitas, os judeus, agradeciam a Deus pelos primeiros dons do plantio, da colheita que Deus os proporcionava. Depois, futuramente, já no tempo de Jesus, foi dado a conotação de ação de graças a Deus pela aliança que ele fez com o povo do Antigo Testamento. E qual era essa aliança? Era o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos que Deus deu ao homem, a Moisés no Monte Sinai, depois que o libertou o povo da escravidão do Egito. Mas não eram leis para oprimir o povo, não eram leis para machucar o povo com a obrigatoriedade, com o peso justo da lei, mas era uma prova de amor de Deus, que deu a lei, porque o ser humano, seguindo a lei, estaria sendo conduzido para um caminho de felicidade. Então era dentro deste contexto em que acontece o evento de Pentecostes, que nós ouvimos hoje. Sobretudo na primeira leitura, nos relatada pelos Atos dos Apóstolos, escrito também pelo evangelista Lucas. Por isso ele começa dizendo: quando chegou o dia do Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? O lugar onde Jesus pediu para que eles se reunissem, no cenáculo, e lá ficariam aguardando, esperando o Espírito Santo, que daria então continuidade ao Evangelho. E a gente não consegue evangelizar se nós não tivermos o Espírito Santo. Porque o Evangelho já nos relata logo no início: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus a porta dos lugares onde os discípulos se encontravam. Então eles estavam desolados, eles estavam num ambiente hostil, com medo, presos, porque aquele Salvador que eles seguiam e depositaram toda a sua confiança, há dias atrás estava morto na cruz, estava um cadáver na cruz. Então para eles foi um grande escândalo, eles estavam tristes, desolados, cabisbaixos, com medo de também acontecerem com eles
o mesmo que aconteceu com Jesus, ser morto na cruz. Mas o acontecimento de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e sobre os discípulos, dá como se fosse uma injeção de ânimo nos discípulos. Eles se animam, eles criam coragem para dar continuidade ao Evangelho. Eles tiram forças para anunciar ao mundo o Evangelho de Jesus. O medo cai por terra, porque à frente deles caminha Cristo e junto deles o Espírito Santo. Espírito Santo este que nós recebemos no nosso batismo. E vejam a grande importância que o Espírito Santo tem na vida daquele que é batizado. Quem aí tiver o folhetinho da missa, pode procurar lá na segunda leitura, logo no início da segunda leitura, diz assim: irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos dar uma injeção de fé. E é este mesmo Espírito Santo que nós recebemos no dia do nosso batismo, que o nosso irmãozinho também vai receber. E este Espírito Santo vai colocar este dom no seu coração, que é o dom da fé, de acreditar, o dom de professar a fé da sua igreja. Diante de tantos dons que o Espírito Santo também tem a distribuir aos fiéis, e que também, mais conhecidos, os 7 dons do Espírito Santo, cada um de nós, no decorrer da nossa vida, vamos trabalhando os dons, vamos descobrindo os dons que o Espírito Santo nos concede para anunciar o Evangelho. Claro, anunciar o Evangelho. Eu sou membro de uma igreja, corpo místico de Cristo, uma igreja viva, presente. A igreja desde os primeiros apóstolos, que foram anunciando o Evangelho, que foram partindo o pão, que foram sofrendo o martírio para testemunhar Jesus com os seus dons. E nós precisamos fazer o mesmo, testemunhar Jesus. E através do nosso testemunho, exercer os nossos dons da nossa vida, da nossa fé, para que outras pessoas também tenham consciência de que Cristo, o Senhor, continua vivo na igreja, ressuscitou verdadeiramente, foi para junto de Deus, mas permanece vivo no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá o dom da fé, é o Espírito Santo que nos introduz na comunidade de filhos de Deus, é o Espírito Santo que consagra um homem comum como padre, é o Espírito Santo que transforma pão e vinho em verdadeiramente o corpo e sangue de Jesus, é o Espírito Santo que ressuscita Jesus no terceiro dia, é o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Ou seja, na nossa vida, com os nossos dons, com o nosso jeito de ser igreja, vamos também passar pelas provações, pelas tribulações, pelas tentações, mas precisamos ser fiéis, e é aí que nós precisamos colocar os nossos dons em prática. Piedade, sabedoria, ciência, fortaleza, enfim, os 7 dons do Espírito Santo para dar continuidade à nossa igreja, sermos fiéis ao projeto de Jesus. Quando os discípulos receberam os dons, passaram a falar em muitas línguas. Ou seja, é necessário que o Evangelho seja anunciado a todos os povos,
sem distinção, e que todos os povos, mesmo falando em línguas diferentes, falem em uma só língua que Jesus ensinou, a linguagem do amor. Quem é filho de Deus, quem tem o dom do Espírito Santo, não pode ter vocação para dividir. O dom do Espírito Santo é o dom da unidade, é o dom de formar um só corpo, que é a Igreja de Jesus. É bem verdade que há 500 anos atrás, houve uma divisão, criou-se outras igrejas, mas a Igreja Católica reconhece como irmãs, como igreja irmã. Por quê? Porque também evangelizam, porque também são membros com seus carismas, com seus dons, que buscam evangelizar. E evangelizando o amor de Jesus, as torna unidas à Igreja de Cristo, a católica, pelo bem maior, que é anunciar o reino dos céus. Por isso, filhos e filhas, nesta solenidade de Pentecostes, nós precisamos refletir a nossa vida de cristãos. Como eu estou colocando os meus dons a serviço do reino de Deus? Se de fato eu estou fazendo. Agora, se você é daquele que entra na seara de que ainda não reconhece Jesus como Senhor, algo está errado. Precisamos retomar a nossa fé. Precisamos buscar o Evangelho, precisamos estudar a Bíblia para ver a verdade, o caminho, a vida que só Jesus é capaz de oferecer. Mas nós não teremos direção para essa vida se não fosse o Espírito Santo. Porque o caminho de Jesus só entrou na vida do ser humano pecador, porque certo dia o Espírito Santo gerou no ventre da mulher bendita, Virgem Maria, o nosso Salvador, que deu o sopro do Espírito Santo. E no início da criação, nosso Deus deu o sopro de vida, Ruá, sopro de vida. O que isso quer dizer? O sopro de Jesus, do Espírito Santo, é: agora, com o Espírito Santo, vocês precisam ter vida nova, vida em Cristo, vida na minha igreja. Vocês precisam dar vida à minha igreja, porque assim como eu cuidei de muitos quando estive nesse mundo, agora vocês cuidam por mim. Nós precisamos dar continuidade às obras de Jesus Cristo neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ficar de pé. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Toda a igreja. Espírito